Neste momento de contemplação, te convido a explorar as dimensões espirituais que habitam em cada um de nós. Que a luz divina guie nossos pensamentos, revelando a beleza da fé e a serenidade na conexão com o transcendental. Bem-vindo a esta pausa sagrada, onde a espiritualidade encontra espaço para florescer. Quantos filhos são curados quando nós olhamos para eles e perguntamos o que de fato interessa, do que eles gostam e o que eles gostariam de fazer da vida. E você também cresce quando é algo que você não quer que seja, e você, num exercício de amor, é capaz de querer entender o que o outro gosta tanto. A estabilidade pode representar uma coisa boa na cabeça dos nossos pais, que querem nos ver estabilizados. É natural que você queira seu filho estabilizado. Mas essa estabilidade, se custar a alegria dele, vale a pena? Se chegar a essa estabilidade, vai precisar matar todos os sonhos que tem dentro de si, é justo? Da mesma forma como eu vi muitas pessoas cursarem direito porque o pai era advogado e seguiram a tradição mesmo que aquilo não realizasse. Quantas pessoas eu encontrei estudando direito, não porque queriam ser advogados, mas porque queriam prestar um serviço público, um concurso para um serviço público. E aí você perguntava, mas você se identifica com o serviço público? Não, é só para ter uma estabilidade. Isso pode parecer bacana aos olhos de alguns, mas isso é um verdadeiro absurdo aos olhos daqueles que de fato querem viver a sua verdade pessoal. Basta deixar que a verdade venha à tona. Às vezes você, na ânsia de fazer seu filho obedecer, você dita uma regra que não passa pelo ouvir com ele. Vai fazer assim, pronto, e acabou. Ouça o coração do seu filho. Ouse conhecer quais são as aptidões dele. Será que só porque nós desejamos, com todas as forças do nosso coração, do nosso entendimento, controlar a vida dos que nós amamos, porque achamos que controlar é amar? Será que é justo, em nome desse controle, nós condenarmos os nossos filhos a uma estabilidade que não realiza, que não faz feliz? Falsas respostas não nos realizam. Pode realizar seu pai, sua mãe, mas você acha justo comprometer a sua vida para agradar alguém? Isso não é evangélico. Obedecer significa ouvir com o outro. E não somente ouvir o outro, é ouvir com ele. E pode ser que aquela parte que precisa obedecer, no momento em que escuta com aquele que está propondo o que deve ser obedecido, chegue à conclusão de que o esclarecimento, a lucidez, esteja na parte mais frágil. Seremos autoridades mais qualificadas se nós desenvolvemos ou aguçamos a nossa sensibilidade para ouvir com o outro o que precisa ser escutado. Da mesma forma como eu também não tenho como viver as minhas perguntas na solidão. Eu estou sempre ouvindo com alguém ao meu lado. Saímos do nosso mundo, ferimos aquilo que estamos acostumados para dar um passo com o outro, sempre de mãos dadas. Porque nunca erramos, minha gente, quando vamos de mãos dadas. Nunca erramos quando seguramos na mão daqueles que nós amamos. Não é justo você impor a ele um fardo que Deus não impõe. Deus colocou nele um jeito de ser, uma forma de viver, de pensar, de sentir. É necessário que a gente tenha respeito pelo outro, que caminhe com ele,
Claro, eu não estou dizendo para você abrir mão da autoridade que você tem, pelo contrário. A verdadeira autoridade é aquela que nos faz ouvir com o outro. É aquela que nos faz pensar com o outro, sentir com o outro. Seremos melhor, bem melhor. Uma autoridade bem melhor, se a gente aprende a ouvir com o outro. Deus tem a oportunidade de falar em nós. Sim, porque Deus fala em nós quando a nossa verdade vem à tona. Quando nós não temos medo da pergunta que precisa ser feita. Não fuja delas. É bom, né? Quando a gente tem a oportunidade de ouvir alguma coisa que nos desinstala. Nós ouvimos muitas coisas todos os dias, mas não é tudo que nos desinstala. De repente você percebe que aquela palavra, ela se encaixa dentro de você e começa a provocar uma boa desordem. Essa é a revolução que o verbo pode fazer na nossa vida. Sim, porque a mesmice da vida é justamente a gente ficar no mesmo cômodo o tempo todo. Pode ser que a gente se acostume a alguns cômodos da nossa vida e a gente passe uma vida inteira ali, acreditando que a nossa casa consiste naqueles cômodos. Na vida emocional é assim, na vida intelectual. Nós vamos saindo da nossa zona de conforto e nós vamos, neste intervalo, vivendo o desinstalo, esse desinstalar, a desinstalação, que é tão positiva na vida de quem quer crescer. Então, uma pergunta bem feita, na hora certa, tem o poder de reorientar os caminhos da gente. Retira-nos da mesmice. Faz com que nós tenhamos condições de entrar nos cômodos que até então nós não estávamos acostumados a visitar. Vai viver o que você precisa viver. Não perca tempo com conflitos que não são seus. Tenha coragem de entrar nos quartos da sua casa, da sua vida, e descubra quais são as perguntas que hoje precisam ser feitas para que a sua vida tenha qualidade. Não tenha medo dos questionamentos. Muito melhor que conviver com falsas respostas é a gente ter a pergunta certa. Eu particularmente gosto de ir atrás de palavras que me desinstalem. Eu estou sempre com um livro, porque o livro é uma oportunidade que eu tenho de ser desinstalado. Gosto sempre de ouvir uma boa música, porque a palavra que chega pelo meu ouvido através de uma voz cantada tem um poder de me desinstalar. Os especialistas dizem que toda vez que nós aprendemos uma coisa nova, é como se o nosso cérebro fosse ferido positivamente. E o conhecimento, ele se estabelece à medida em que nós vamos ferindo, que nós vamos criando novas sinapses, né? Nós vamos criando dentro do nosso cérebro uma estrutura que vai nos levando a ir adiante, naquela reflexão, naquele conhecimento. Eu me recordo que, como professor, o grande desafio era desinstalar aqueles que já achavam que já sabiam. Sim, sobre muitas coisas nós já sabemos, mas de vez em quando a gente toma contato com uma outra forma de ver aquilo que nós já sabemos, contato com um saber sobre aquilo que já sabemos, e de repente somos surpreendidos por uma novidade sobre aquilo que já achávamos que sabíamos tudo. O conhecimento é dinâmico, é um movimento de reestruturação constante. E olha que nós já temos mais de 2000 anos de história, nós já evoluímos muito como humanidade, as ciências psicológicas nos ajudaram muito a compreender a dimensão humana dessa realização. Então nós já estamos auxiliados por muitas ciências que Jesus não tinha naquela época.
todas elas corroborando justamente a postura de Jesus, de colocar a pessoa no caminho certo. Padre Fábio, gostaria de saber a sua opinião quanto ao livro O Segredo, que tem como conceito: peça, acredite e receba. Quem nos induz a imaginar? O livro nos induz a imaginar e idealizar nossos sonhos para realizá-los. Será que é assim que na vida realmente acontece, padre? Eles ensinam partir para a ação, mas sempre idealizar. E em uma palestra do senhor já vi você dizendo que quem idealiza demais perde a oportunidade de conhecer o que verdadeiramente existe ao seu lado. Qual é o sentido de tudo isso então? Marcelo, o grande problema é quando nós compreendemos esta idealização. O que é a idealização? A palavra ideal é aquilo que existe como se fosse uma realidade iluminada que não nos pertence ainda, mas que nos motiva. O sonho muitas vezes é isso. Eu imagino que aquilo possa acontecer na minha vida e vivo à sombra desta imaginação. Agora, o que precisamos fazer? Eu nunca li este livro, então não sei nem do que se trata. Sei que é um livro que já vendeu milhões e milhões de cópias e agora estou tendo essa informação através de você, que ele trabalha a partir desse conceito. Peça, acredite e receba. Eu particularmente acho isso muito difícil de analisar aqui com tanta pressa, porque eu posso até pedir, mas o que eu estou pedindo? Será que aquilo que eu estou pedindo realmente está de acordo com a minha possibilidade? Tudo bem, aí eu vou acreditar que estou, e vou receber isso. Minha filha, longe de querer, a vida não pode ser mensurada dessa forma, né? Com essa clareza toda. A vida continua sendo um mistério. Agora, eu gosto de pensar que a minha pessoa, eu estou contextualizado entre sonho e realidade o tempo todo. Particularmente tenho muito medo de sonhar grande demais a ponto de nunca alcançar o que sonho e viver frustrado por causa disso, ou então sonhar pequeno demais e assim nunca chegar à realização humana que eu posso chegar. Então o que eu acho que o que vale a pena na vida é a gente descobrir qual é o papel que nós queremos desempenhar no mundo em que nós estamos situados. Qual é o meu papel neste mundo? O que eu posso fazer? Quais são as minhas possibilidades? Quais são os meus limites? E aqui nós entramos no terreno do autoconhecimento, que é importante demais. Se eu me autoconheço, se eu sei lidar bem comigo mesmo, se eu conheço as minhas aptidões e os meus limites, e eu escolho um lugar no mundo em que eu possa exercer bem essas aptidões que Deus me deu, e ao mesmo tempo driblar um pouco esses limites para que eles não sejam determinantes, eu estou no caminho certo. Aí o que eu peço? Eu peço aquilo que está de acordo com as minhas possibilidades. Não adianta nada eu pedir por um dom que eu sei que não pertence. Que não me pertence. Eu não posso ficar pedindo absolutamente nada para Deus que eu saiba que está sendo contrário à minha natureza. Porque Deus não vai trair a nossa natureza. Nós somos seres diferentes uns dos outros, dotados de particularidades. O que é que Deus faz crescer? Aquilo que você recebeu na particularidade. Então a gente precisa ter um limite para a gente compreender a vida com realismo, mas ao mesmo tempo com ideal. Eu acho que o ser humano ele é feliz à medida em que ele equilibra o ideal e a realidade. Eu não posso ficar preso só no ideal, mas eu também não posso ficar preso só na realidade. Eu tenho que ter essa mistura bem equilibrada dentro de mim. O que eu idealizo, aquilo que eu quero, a meta que eu estabeleci para chegar e aquilo que eu faço no meu dia a dia para que essa meta se transforme numa realidade. É assim que a gente constrói grandes histórias, não é assim? Não é verdade? Grandes homens, grandes mulheres nascem nesta luta constante para fazer com que o ideal estabelecido possa se concretizar. Porque, por outro lado, a gênese das frustrações está diretamente ligada à inadequação do sonho. Então a pessoa tem um sonho
que definitivamente ela não tem possibilidade de realizá-lo. E aí, quando essa palavra possibilidades, ela também precisa ser explicitada. Quando eu falo das minhas possibilidades, eu estou contextualizando o que eu tenho como pessoa, os aspectos da minha personalidade, a minha sensibilidade, as minhas aptidões, mas eu estou falando também do meu contexto. É como querer ser patinador de gelo morando no Ceará. Onde que eu vou ter uma pista de patinação morando lá no sertão da Paraíba, não é? Eu preciso me deslocar para viver esse sonho. Aí vamos ver se existe possibilidade para este deslocamento. Estou dando um exemplo bobo. Porque às vezes nós estamos no lugar errado, vivendo o sonho certo. Ou estamos no lugar certo, vivendo o sonho errado. Essa clareza a gente vai tendo à medida em que a gente partilha. Olha, sabe o que eu já pensei para a minha vida? Isso. E aí, ouvindo pessoas que estão do nosso lado, que nos ajudem a refletir sobre aquilo que nós estamos querendo, a gente de repente chega a uma conclusão. É igual, acho que foi anteontem. Estava lá no Rio de Janeiro, na casa de uns amigos, e de repente a filha partilhando de um sonho que estava tendo. Quero ir para os Estados Unidos para fazer o 2º ano colegial. E aí a gente conversando, mas será que é o momento de ir? Por que fazer o 2º ano lá? E aí uma série de fatores, a mudança, deixar o lar onde se está tão estabelecido, para viver uma época da vida que não é tão determinante, porque se fosse o 3º ano, tudo bem, mas o 2º, e se não der certo? Aí você perde o 2º, fica difícil retomar para o Brasil, por causa da diferença de datas letivas. Aí a própria pessoa, a partir do momento que partilha o sonho, descobre que se ela fosse viver aquele sonho naquele momento, o sonho poderia se transformar num pesadelo. Mas outras pessoas precisaram ajudar a refletir o sonho. Então, só modifica o sonho continua o mesmo, quero estudar nos Estados Unidos, mas modifica o momento que vai. Está vendo como é interessante? Porque às vezes a gente quer realizar o nosso sonho ao nosso modo, e de repente, a interferência positiva de alguém que nos ajude a refletir o sonho é absolutamente determinante para que a gente continue sonhando o sonho certo, para que aquele sonho não se transforme num pesadelo na nossa vida. É isso aí. Nós vamos continuar sonhando sempre, porque faz parte da vida humana. Eu sonho, você precisa sonhar, os sonhos nos mantêm vivos, mas você faça de tudo para descobrir o que desse sonho tão grande pode ser realizado hoje, ainda que seja em preparação no pequeno da realidade. Porque quando a gente não trabalha no agora da realidade, nós nunca vamos realizar o sonho. E aí fica infértil. Eu preciso no agora da minha vida realizar a pequena parcela que o dia de hoje me pede para que esse sonho se transforme numa realidade. Só pode caminhar 1000 quilômetros aquele que dá um passo de cada vez. Há dias em que a gente poderá correr um pouco mais, vai ter disposição para isso, o clima vai ajudar, você avança. Mas há dias em que você vai ter que esperar pelo descanso do corpo. Não é assim? A vida prática não é assim? Então, os sonhos seguem a mesma regra. Há momentos que de repente você percebe que a realização daquele sonho acelerou na sua vida. Tudo estava favorável, mas há momentos em que isso está emperrado. E aí você tenha paciência para que a realização do sonho seja possível naquele momento certo. Começando já falando da vida, né? Cuidar da saúde é a gente cuidar da vida. Eu acho interessante, minha gente, porque viver, desde quando nós entramos no processo da vida, de alguma maneira nós também começamos a morrer. Porque no avesso da vida, há sempre um processo de morte. À medida que a gente vai vivendo, nós vamos diminuindo a nossa experiência no tempo. Não é assim? Hoje nós já estamos um dia mais próximos da nossa morte. Mas que isso não seja um motivo de pessimismo nem de desespero para a gente, né? Mas é inegável. Hoje você está um dia
mais próximo da sua morte. Pensar na vida assim com esses avessos é importante. Saber que hoje a gente viveu intensamente, mas no avesso deste viver intensamente já há um processo de morrer. Mesmo porque a gente sabe que depois dos 40, a gente vive um processo de declínio. Aquilo que você teve no ápice, a sua juventude, a sua força física, a sua disposição física, ela começa a ter processo de declínio depois dos 30, um pouco, depois ela acelera um pouquinho mais depois dos 40, a gente até brinca, Se você quer emagrecer, tem que aproveitar se você está antes dos 40, porque depois o metabolismo vai ficando mais lento. O que é o metabolismo? É o nosso funcionamento. A gente vai ficando mais lento à medida que a gente vai vivendo, o organismo vai pedindo calma. Mas viver intensamente é, antes de qualquer coisa, não limitar a nossa experiência de vida à nossa biologia. O corpo adoece, o corpo vai viver o seu processo de decadência natural, claro. Todo mundo vai envelhecer. Uns envelhecem um pouco melhor por causa das escolhas que fizeram, por causa da maneira como se cuidaram, A qualidade da nossa velhice está diretamente ligada à maneira como nós escolhemos viver. Mas a gente não está falando só de vida biológica, desse corpo que anda. Nós estamos falando daquilo que na vida a gente não sabe dar nome. Nós estamos falando daquilo que é vivo em nós e que nós não podemos localizar, por exemplo, com os exames que a gente faz. Estou aqui fazendo exames. Vamos identificar se o corpo está bem. Mas existem situações na nossa vida que os exames não podem mostrar. Não é verdade? Você sabe disso. Quantas vezes aí dentro do seu coração você tinha angústias, tinha sentimentos negativos, tristezas, a própria depressão? Se faz um exame, você pode até dar uma alteração, quem tem a depressão pode até dar uma alteração no sangue, mas se faz uma radiografia, ninguém sabe onde é que está a tristeza. Mas a gente vai percebendo, a radiografia que a gente usa para perceber a tristeza do outro, é quando a gente descobre que ele está morrendo lentamente, não no corpo, mas nas suas esperanças. Quando ele deixa de eleger a melhor parte da vida, quando ele deixa de ter o dinamismo, o brilho nos olhos, não é? É bom quando a gente encontra uma pessoa e você percebe que ela está muito viva. Quando você identifica que nos olhos dela há uma notícia. Olha, eu estou feliz, eu estou satisfeito. É muito bom. Muito bom quando a gente encontra as pessoas que a gente ama, sobretudo, e você percebe que elas estão confortáveis em si mesmas. É muito bom, eu identifico muita felicidade com essa expressão, com essa metáfora, que eu acho bonita. Ser feliz é a gente estar confortável no próprio corpo. Mas a gente não limita essa experiência do corpo a ser apenas essa matéria. Não, a gente está satisfeito em viver como a gente está vivendo, em fazer o que a gente está fazendo, em estar onde a gente está. Essa felicidade que não é utópica, essa realização humana que nos identifica o tempo todo como alguém que está dando conta da existência. Viver bem. Essa é a proposta de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para qualificar o nosso jeito de viver. É por isso que nós chamamos a mudança de conversão. Por quê? Antes eu estava num jeito antigo, que estava me adoecendo, que estava matando as minhas esperanças. Antes eu tinha um jeito de ser que, quem sabe, não contribuía muito para a minha realização humana. E de repente, ao ouvir a palavra de Jesus, eu me sinto motivado a mudar. E porque estou motivado a mudar, Deus começa a ter chance na nossa história. Ter chance na minha vida, ter chance na sua vida. E é por isso que eu acho muito saudável quando a gente tem os momentos de crise. O que é a crise? É o momento em que você descobre que você não está confortável em si mesmo. E aí, o que você faz? Você tem duas possibilidades. Ou você se rende à crise e vai ficar deprimido, depressivo e vai ficar angustiado, ou você aproveita o impulso criativo
que a crise lhe oferece. Crise vem da palavra crisol. O que era o crisol? O lugar onde passava o ouro para fazer a purificação. Então nós também precisamos purificar o que a gente é, para que a gente não se perca nos acidentais. Você observou quanto tempo na vida a gente perde com os acidentes? Tanta coisa é essencial. O essencial vale a pena você se ocupar. Os acidentais da vida eles fazem parte, mas o essencial é o fundamental. Muitas vezes nós nos ocupamos daquilo que verdadeiramente não importa, pode passar sem, mas deixamos de colocar a nossa intenção e o nosso empenho naquilo que verdadeiramente faz a diferença. E às vezes a gente perde muito tempo na vida, a gente morre aos poucos, por quê? Não no corpo. Morre nas esperanças, morre nos sonhos, porque nós deixamos de cuidar do essencial. E hoje eu tenho um texto aqui que vai nos ajudar a pensar um pouquinho mais sobre essa história de morrer antes da hora, de morrer lentamente, não no corpo, mas nos sonhos e nas esperanças. Porque morrer no corpo é natural da vida. Morrer nas esperanças não. A gente encontra pessoas no leito de morte, prenhe de esperanças, cheia de esperanças, grávida de sonhos. Não é bonito isso? A gente viver grávido de sonhos, grávido de esperanças. Tem até uma idade avançada, mas você olha para aquela pessoa, ela é portadora de uma vivacidade invejável, que às vezes numa pessoa de 18, 20 anos a gente não encontra. O que é isso? É a vida que não pode ser radiografada. É a vida que não pode ser encontrada no resultado do sangue. É a vida que não pode ser mensurada. É a vida que não pode ser encontrada naquelas análises que nós fazemos do corpo, naquela dissecação do corpo. Por que aquela pessoa aos 90 anos, já com doenças, já com enfermidades, ela está tão feliz? São os mistérios. Soube viver bem. Soube escolher a melhor parte da vida. Manteve-se viva mesmo quando o corpo morria. E é o que diz o texto. Morre lentamente quem não troca de ideias, quem não troca de discurso, quem não avança, quem evita as próprias contradições. Morre lentamente quem vira escravo do hábito, repetindo todos os dias o mesmo trajeto, as mesmas compras, os mesmos lugares. Quem não troca de marca, quem não arrisca vestir uma nova cor, quem não dá papo para quem não conhece. Morre lentamente quem faz da televisão seu guru e seu parceiro diário. Muitos não podem comprar um livro ou uma entrada de cinema, mas muitos podem e ainda assim alienam-se diante de um tubo de imagens que traz informação e entretenimento, mas que não deveria, mesmo com apenas 14 polegadas, ocupar tanto espaço na nossa vida. Morre lentamente quem evita o amor, quem prefere o preto no branco, e os pingos nos is a um turbilhão de emoções indomáveis, justamente as que resgatam brilho nos olhos, sorrisos, soluços, coração aos tropeços, sentimentos. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz no trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto atrás de um sonho, quem não se permite uma vez na vida fugir dos conselhos que muitas vezes nos amarram. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não acha graça de si mesmo, quem não ri dos próprios defeitos. Morre lentamente quem destrói o seu amor próprio. Pode ser depressão, que é doença séria e requer ajuda profissional. Então fenece a cada dia quem não se deixa ajudar. Morre lentamente quem não trabalha, quem não estuda, e na maioria das vezes isso não é opção, e sim destino. Então o governo omisso pode matar lentamente uma boa parcela da população. Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da má sorte ou da chuva incessante, desistindo de um projeto antes de iniciá-lo, não perguntando sobre um assunto que desconhece e não respondendo quando lhe indagam o que sabe.
Morre muita gente lentamente, e esta é a morte mais ingrata e traiçoeira. Pois quando ela se aproxima de verdade, aí já estamos muito destreinados para percorrer o pouco tempo restante. Que amanhã, portanto, demore muito para ser o nosso dia. Já que não podemos evitar um final repentino, que ao menos evitemos a morte em suaves prestações. Repito, já que não podemos evitar um final repentino, que ao menos a gente evite a morte em suaves prestações. Lembrando sempre que estar vivo exige um esforço bem maior do que simplesmente. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários, inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.